E aí, moçada, tudo bem com vocês? Joinha? Descansaram um pouquinho na segundona? Deu uma relaxada? Espero que sim. Pessoal, não se esqueçam, né? Sempre eu vou relembrar isso. Façam as atividades semanalmente. Não enrolem, não copiem. Vocês, né, fazendo isso, acabam se enganando. Vocês acabam se prejudicando, né? Entregar cópia de exercício, né? Eu estou passando pouca atividade para que vocês deem conta de fazer. Entregar cópias de exercício aí de outros colegas, pessoal, só para conseguir um papel lá dizendo que você terminou o ensino médio, é algo que não tem sentido, tá bom? Tenha disciplina, né? Seja regrado e faça aí semanalmente todas as atividades que são propostas, tá bom? Então a gente falou de equação exponencial na semana passada e essa semana a gente vai falar da função exponencial. A função exponencial ela tem essa carinha aqui, ó. A característica dela é que ela tem um crescimento muito rápido. Vocês devem ter ouvido falar bastante sobre função exponencial durante o começo da pandemia, porque a pandemia ela começa pequenininha, de repente os casos vão aumentando, 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 e aí ela tem um crescimento muito rápido. Então, todo fenômeno da natureza que vocês notarem um crescimento, né, ou um decrescimento muito rápido, né, ó, opa, o que é isso aqui, gente? Deixa eu mudar. Muito rápido, um crescimento muito veloz. Você pode ter certeza que esse crescimento ou esse decrescimento ele é regido por uma função exponencial, tá? Eu peguei um recorte. Esse aqui foi o gráfico mais atualizado que eu encontrei na internet. Ele mostra aí os casos de Covid atualizado aí em 16 de setembro. Então vocês veem aqui, né, que lá no comecinho, né, entre março e abril, a evolução da doença ela foi bem discreta, né? Ela foi bem pequena. Aqui foi quando a gente começou a nossa paralisação. E aqui ainda nós tínhamos poucos casos, né? Teve um isolamento social mais acentuado aqui nessa fase, né? E aí vocês percebem que a partir de abril, maio, junho, julho, os casos eles começam a crescer muito rápido. Então veja, por exemplo, a gente salta aqui, ó, de, deixa eu mexer nesse negócio para ficar mais fácil. A gente salta de 5.000 casos aqui, ó, né, nessa bolinha no mês de maio, e a gente já cai para 10.000 casos, ó, na metade de maio, né, entre maio e junho. Então vocês viram que daqui para cá o que aconteceu? Acabou dobrando, né? Multiplicou por 2 aí o número de casos, né? E aí passa mais um tempinho, a gente já tem 20.000 casos, né? Então 20.000 casos já aconteceram quando? No começo de junho. Vocês vê, daqui para cá o que aconteceu, né? Dobrou o número de casos. De 5.000 passou para 10.000. E daqui para cá, da metade de maio para junho, nós passamos de 10.000 para 20.000, ou seja, de novo o quê? Dobrou. Vocês estão percebendo a repetição de um padrão aqui? Uma multiplicação por 2, e a tendência seria por 2, né? Isso aqui vai ser uma potência de 2, pessoal. E é por isso que a gente diz que esse crescimento, ele é um crescimento que exponencial. Ele cresce muito rápido. Ele começou lá com um rapazinho que estava com problema em São Paulo, né? Que foi o primeiro a pegar a doença. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. E rapidamente, aí num curto pedaço de tempo, essa doença foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando. Então, na realidade, gente, a função aí do Covid-19, ela foi uma função exponencial, ou seja, ela cresceu muito rapidamente até aqui, ó. Até esse dia entre junho e julho, que foi mais ou menos lá pelo dia, acho que 20, né? Pelo que a gente está vendo aí. Então, até o dia 20 de junho, a curva de contaminação aí da doença, ela foi uma função exponencial. Daí para frente, nota-se que houve uma estabilização, né, no número de casos.
a gente fala que atingiu um platô, atingiu aqui uma camada, e aí o número de casos ele meio que ficou constante aqui por um determinado tempo, né? Ó, ele ficou constante, ele nem subia nem descia, e aqui ele começou a ter uma regressão, né? E a gente ainda está então nessa regressão, tá bom? Então, ó, esse pedaço aqui ele representa para nós uma função exponencial, ou seja, um crescimento muito acelerado, né? Um crescimento baseado em potências, né, de valores, um crescimento muito acelerado num curto espaço de tempo. Aqui, na realidade, a gente já teria uma função constante, né? Constante. E aqui, gente, o que está acontecendo agora no país, pelo que eu tenho acompanhado aqui, isso aqui seria uma função afim. Seria uma reta. Lembra que a gente fez lá no começo as funções afim? A função afim é uma reta, lembra que cresce ou decresce? Então, o número de casos aqui que está diminuindo, né, graças a Deus, é caracterizado por uma função afim. Mas isso aqui, tudo que eu estou falando, a gente vai explicar agora passo a passo, né? É só para vocês terem ideia de que realmente existe, né, a função exponencial aí no dia a dia. Vocês são da área de alimentos. Não sei se vocês já começaram a fazer estudo de crescimento microbiano em alimentos, né? Analisar como que as bactérias se comportam aí em cada alimento. Tipo, você começa com uma bactéria, essa bactéria se torna em duas, né? Ela faz uma divisão, depois cada bactéria se reproduz de novo e se torna mais duas, e aí você tem um crescimento, né? 1, 2, 4, 8. Isso aqui é um exemplinho bobinho, tá? E aí o que acontece? Essa curva de micro-organismo, ele também, uma parte dele é regida por uma função exponencial. Então essa fase de lag aqui é a fase inicial. As bactérias elas começam a se depositar no alimento, né? Começam uma reprodução em baixa escala. De repente as bactérias já têm uma quantidade maior e aí elas começam a se reproduzir muito rápido. Ou seja, a taxa de bactérias aí no alimento, ela passa de um valor pequeno para um valor muito alto, né, em um curto período. Esse crescimento rápido, esse salto aqui que está dando, vai ser um crescimento o quê? Um crescimento exponencial. Aí o que acontece? As bactérias elas vão se alimentando da energia que tem no alimento, né? Geralmente de açúcares, de amido, né? Elas vão se alimentando e vão se reproduzindo, elas vão se enchendo lá. Chega uma hora que as bactérias já consumiram tanto açúcar, né? Tanto carboidrato aí desse alimento, que começa a faltar comida. Então as bactérias já não conseguem mais se reproduzir tão rápido. E aí elas passam por um período aqui de estabilização. Vocês estão percebendo alguma semelhança disso que eu estou falando com a curva da Covid ali? Aqui a gente está falando de bactérias e alimentos, né? Aqui nós estamos falando de vírus em seres humanos. No caso, o alimento seríamos nós, né? E o vírus seria a nossa bactéria, né? Então chega uma fase em que as bactérias elas não aumentam e nem diminuem, elas ficam estáveis aí no seu alimento, né? E aí chega um momento que já esgotou toda a fonte de energia, os carboidratos aí, né? Da sua amostra, e as bactérias, como elas vão começando a passar fome, elas começam a morrer, né? E a gente tem uma fase de declínio. Essa fase de declínio geralmente é feita por uma linha reta. Então, mais uma vez, essa linha reta se aproximaria, tá? Se aproximaria, tá? Não quer dizer que é, gente, de uma função afim, que foi aquela primeira que nós estudamos lá no comecinho, tá? Então é isso. As funções, elas são usadas para modelar coisas no nosso dia a dia. Aqui no ensino médio, na matemática, a gente aprende o básico, a gente aprende o que é, nós aprendemos a fazer um gráfico e vamos, na semana que vem, resolver alguns problemas utilizando as funções exponenciais. Mas se você for ser um engenheiro, for continuar seus estudos, vocês vão ver o quanto a função afim é presente aí em diversas aplicações, tá bom? Então, só para recordar, a função afim não, função exponencial. A função afim foi a nossa primeira função. Aqui eu tenho um exemplinho de função afim. Lembra, né?
que nós tínhamos sempre um número multiplicando uma letra, e um número sozinho. O modelo genérico da função afim era f de x igual a A vezes x mais b. Lembram disso? Aí o gráfico podia ser tanto uma reta para cima, quanto uma reta para baixo. Uma reta crescente e uma reta decrescente. Nós estudamos também a função quadrática. Qual a característica da função quadrática? Ela era uma parábola. Podia ser tanto uma parábola voltada para cima, quanto uma parábola voltada com cavidade para baixo. O modelo genérico da função quadrática era f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, cada tipo de função tem um gráfico diferente. A função afim era uma reta, a função quadrática era uma parábola, e a função exponencial vai ser esse trem que eu mostrei para vocês aqui. Essa curva que começa pequenininha e cresce muito rápido, tá bom? Então, vamos para o que interessa, tá? Vamos para a matematiquez aqui. Ó, esse aqui é o modelo genérico da função exponencial. Essa aqui é a função exponencial canônica, né? Uma função exponencial pura. Tipo, eu poderia ter um número aqui sendo somado, sabe? Eu poderia ter um x aqui embaixo, mas a gente não vai falar disso agora, não. Essa é a função exponencial pura. Então, qual que é a característica dela? Vai ter um número aqui, tá? Um número. Esse número nós chamamos de A. Uma coisa importante a se saber desse A, o A vai ser sempre um número maior que zero, ou seja, o A não pode ser zero. E também não pode ser negativo, né? Então, tipo assim, se for para a gente desenhar uma linha, quem pode ser o nosso A? Ó, faz de conta que essa linha que eu desenhei, nela estão todos os números. Então, nós temos o 0, né? Temos o 1, temos o 2 e vai embora. E para trás nós temos quem? O menos 1, o menos 2, o menos 3. Como eu estou dizendo que o A tem que ser um número maior, né, que 0, ele não pode ser 0. Então, para representar isso, eu vou fazer uma bolinha aberta aqui no 0. Ó. O A não pode ser 0. Ele tem que ser maior que ele. Então, ele vai pegar daqui para frente até o infinito. Então, quem pode ser esse raio desse A, gente? O A pode ser o número 0,1, que está aqui coladinho com o 0, né? Ele pode ser o 0,5, que está aqui. Ele pode ser o 0,9. Ele pode ser o número 2. Ele pode ser o número 3 e por aí diante, tá? Então, A é sempre um valor positivo maior que 0. E aí tem uma observação. Além disso, esse A ele também tem que ser diferente de 1. O A não pode ser 1. Então, aqui nesse número 1, só para representar essa minha ideia, eu vou fazer mais uma bolinha aberta, dizendo que o A não pode ser 1. Então, não pode ser 0, não pode ser 1, e tem que ser um número o quê? Positivo. Pode ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,99999. Pode ser 1,1, pode ser 2,3, pode ser 5, pode ser 1 milhão, tá? Qualquer número positivo que não seja nem o 0 e nem o 1. Muito bem. E um modelinho... outra coisa, né? Reparem que na função exponencial vem de expo, de expoente, a nossa variável sempre vai estar aqui em cima, tá? O nosso x da questão, ele vai aparecer como sendo um expoente. Todas as outras funções que nós fizemos até agora, o x nunca foi um expoente. Ele estava aqui sempre no andar de baixo, ó, tá vendo? Ele está interagindo com o número aqui embaixo e está interagindo, né, com A e com B aqui embaixo. O x nunca tinha sido um expoente, agora ele está lá em cima. E aí, lembra sempre que uma função ela tem um conjunto de partida, né? Esse conjunto de partida é o nosso domínio, são os valores x, não é verdade? E nós temos um conjunto de chegada, que é esse cara aqui, que é o contradomínio. Só vou escrever contra, tá bom? Que são os valores y, né? Ou funções de x que a gente faz. Agora, só uma observaçãozinha, não se preocupa muito com isso, mas observe o seguinte, tem dois sinaizinhos aqui, né? Tem um sinal de mais e uma estrelinha. A estrelinha quer dizer que nesse conjunto de chegada
não entra o zero. Quer dizer que aqui dentro desse conjunto de chegada não, colocar um jeito simples, aparece o zero, tá bom? E é outra coisa, esse maisinho aqui quer dizer que nesse conjunto de chegada só vão existir valores o quê? Positivos. Então aqui dentro só pode ter valor positivo. Ou seja, você vai pegar o x que está aqui, você vai passar ele pela função, né? Pela continha, vai fazer a continha e vai chegar aqui num resultado. Esse resultado nunca vai ser o número zero, tá? Nunca vai ser o número zero. E os resultados que você vai chegar aqui vão ser apenas valores o quê? Positivos, tá? Se você não entendeu direito essa ideia que eu acabei de falar, isso aqui não tem muita importância. Eu só explico porque de repente aparece esse tipo de notação no vestibular, em um concurso público, e você acaba ficando meio perdido. Mas relaxa, tá? Que na prática isso aqui não vai importar muito para nossa conta, não. Tá? Mas é legal você saber o que significa estrelinha, né? Que tira o zero, que quando é mais é positivo, que aqui é o domínio, que aqui é o contradomínio, você sai daqui e chega lá. Isso é importante saber. Bom, lembra sempre que o domínio, né? O ponto de partida aqui, esse conjunto R, são os números reais. E aí quer dizer o seguinte, que nesse xzinho que está no expoente, pode entrar qualquer valor. Então aqui, ó, pode entrar qualquer tipo de valor. Tipo, você pode colocar aqui um no meio, você pode colocar o número -3, você pode colocar, se você quiser sofrer, aí a raiz de 3 no lugar do x, você pode colocar o π, que é aquele número que vale 3,14, ou seja, o x pode ser o quê? Qualquer número real, tá? Bom, vamos para a prática, que é o que interessa, que eu já falei demais, né, gente? Tem mais um negocinho, gente, desculpa. A função exponencial, como eu disse no começo, ela pode ser crescente, fazer uma curvinha crescendo, ou ela pode ser decrescente, fazendo uma curvinha assim, né? Começa alto e termina baixo. A função exponencial ela vai ser crescente sempre que esse númerozinho que estiver aqui, ó, a nossa base aqui da função exponencial, sempre que esse cara for um número o quê? Maior que 1. Sempre que o nosso A for um número maior que 1, tá? Ou seja, se ele for 1,1, 1,2, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, número maior que 1, você pode ter certeza que a sua função ela vai ser uma função crescente. E quando eu falo crescente, lembra que a leitura do gráfico é feita sempre da esquerda para a direita. Então, se o A for maior que 1, se esse númerozinho aqui for maior que 1, a função vai sempre crescer. Ela vai subir, tá bom? Por outro lado, e aqui é um pouquinho mais esquisito de entender isso, se o A estiver entre 0 e 1, aí a função vai ser decrescente. Ou seja, ela vai começar grandona e vai terminar pequenina, vai terminar pequenininha. Ela vai ser decrescente. Lendo o gráfico mais uma vez, né? Da esquerda para a direita. Agora, como assim, professor? Não entendi isso não. Quando esse A estiver entre 0 e 1, ó, vamos dar um zoom aqui, ó, nessa tabelinha, se ela me deixar, né? Maldito, não deixa. Deixa eu tentar fazer diferente. Crianças. Ordinária, não deixou. Vou desenhar aqui. Vou dar um zoom nesse trem. Eu vou pegar uma lupinha e vou colocar essa lupinha aqui, ó. Tá? Então, pega aqui o número 0, né? O número 1, né? Aqui para frente seria o 2, o 3, aqui o -1. Se o nosso A estiver nesse meinho aqui, ó. Se o nosso A estiver entre o 0 e entre 1, ou seja, se ele for 0,1, né?
Ele poderia ser o 0,5, poderia ser o 0,9, poderia ser 1? Não. Lembra lá de cima da definição que o A não pode ser 1 e o A também não pode ser o quê? Também não pode ser 0. Então A poderia ser 0,2, poderia ser 0,7. Se o A for um número que está nesse meinho aqui, ó, nesse intervalo de valores, nós vamos dizer então que a função vai ser decrescente, ela vai descer, tá? Bom, é isso aí. Agora vamos para a prática. Como eu disse, eu já falei demais, mas eu não tenho como falar menos, pessoal, porque se eu falar menos, o negócio perde totalmente o sentido, tá bom? Vão tendo paciência aí. Matemática é 6 aulas na semana. Eu faço de tudo para correr esse trem, mas tem vezes que não tem como. Deixa eu subir um pouquinho a câmera. Muito bem. Para a gente fazer o gráfico, nós vamos construir o gráfico dessa equação, dessa função exponencial que está aqui. Nós vamos fazer o gráfico dela. E aí eu dividi em 2 passos. Primeiro passo, vocês vão fazer uma tabelinha. Nessa tabelinha vocês vão escrever aqui, ó, coluna X e do outro lado a coluna Y ou f de x, tá? E aí vocês vão atribuir, lançar alguns valores para x. Lembra que eu disse para vocês, né, que o x ele é o domínio da função, é o ponto de partida, e o x ele pode ser o quê? Qualquer número. Então, quantos números eu posso colocar nesse x aqui da função? Eu posso colocar infinitos números ali. Como isso é impossível de ser feito humanamente, nós vamos lá e lançamos alguns valores. Professor, posso usar sempre esses valores que você pôs na tabela? Pode. Professor, eu posso usar menos valores ali? Eu posso tipo usar só o menos 2, o menos 1, 0, 1 e 2? Pode. A diferença é que se você usar só esses carinha aqui, o gráfico vai ficar com uma definição um pouco menor. Talvez você se confunda na hora de fazer o risco. Eu sugiro que você use sempre esses números de menos 4 até 3, porque eles vão te garantir aí uma boa qualidade na hora de desenhar o seu gráfico, tá bom? Vamos lá. Como que eu faço as continhas? Lembra lá. Eu vou copiar, tá, a minha função. Então, f de x é igual a 2 elevado a x. E nós vamos aplicar aqui nesse x o primeiro valor, né, dele. Qual é o primeiro valor do x? Vai ser o quê? Menos 4. Então, vai ficar como? Ó, função, parêntese. O nosso x está valendo quanto? Menos 4. É igual a 2. Olha o x lá em cima. Ele vale quanto, x? Se aqui é menos 4, lá também vai ser o quê? Menos 4. Tá bom? E aí, o próximo passo é resolver essa conta. Nós passamos aí pelas potências, pela equação exponencial, nós estudamos tudo isso, né? E a gente viu como é que resolve esse negócio. Quando tem um expoente aqui, que é um número negativo, o que nós temos que fazer com a nossa base aqui, ó? O que nós temos que fazer com esse 2? Nós temos que inverter, virar ele de ponta cabeça. E quando a gente faz isso, qual é o preço que a gente paga? A gente faz uma troca de sinal no expoente. Então, veja bem, a base era 2, não é? Qual é o número que está aqui de baixo quando não tem nada? É 1. Então, era 2 sobre 1. Vamos inverter? O que vai ficar? Vai ficar 1 sobre 2. Beleza? Então, esse carinha aqui eu virei de ponta cabeça. Tá. E aí, esse menos 4 que estava no 2, como nós fizemos a troca, ele vai mudar de sinal. Ele vai ficar como agora? Era menos 4, ele vai ficar o quê? Mais 4, tá bom? Inverteu, trocou o sinal. Perfeito. Vamos terminar de resolver então? Função de menos 4, né, do x valendo menos 4, vai ser igual a 1 sobre. O que é 2 elevado à quarta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Resposta, 16. E é isso aí. Função de menos 4 dá 1 sobre 16. Para você lembrar rapidinho, o seu x era menos 4, né? O menos 4 passou pela função e ele chegou lá no contradomínio. Qual o valor que ele atingiu no contradomínio? O valor 1 sobre o quê? 16, tá bom? E aí nós fizemos um parzinho.
com um valor de x e um valor de y. É assim, basicamente, que funcionam as funções. Ficou um pouquinho redundante isso. Muito bem, então vamos anotar aqui, ó. Quando x é menos 4, o y é 1 sobre 16. Tá bom? Vamos fazer a próxima conta? Com o que eu faço para separar isso aqui, hein? Deixa eu fazer um trem aqui, pessoal, para... não ficou bem do jeito que eu queria não, hein? Ficou meio esquisito. Mas vai ficar assim mesmo. Vamos para a próxima conta. Eu vou fazer mais algumas passo a passo, depois eu vou acelerar, tá bom? Então vai prestando bastante atenção. Função de x é igual a, de novo, 2 elevado a x. Qual é o próximo valor de x? O próximo valor é menos 3. Então vai ficar função, no lugar do x, menos 3, né? Isso aqui vai ser igual a 2, lá em cima, elevado a menos 3. Bom? Função de menos 3 vai ser igual. O que nós vamos fazer aqui de novo? Como o nosso expoente está negativo, nós invertemos. Invertemos quem? A base 2, né? Então vai ficar 1 sobre 2, de acordo? O menos 3 que era negativo, agora que nós viramos ele, vai ficar o quê? Positivo. Logo, a função de menos 3 vai ser igual a 1 sobre quem? 2 elevado ao cubo vai ser igual a 8. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, né? Vai dar 8. 1 oitavo. Então, vou anotar aqui. Eu vou dar uma pausinha no vídeo. Eu vou fazer agora o f de menos 2 e o f de menos 1 para acelerar um pouquinho o vídeo, tá bom? Bom, aí estão, então, o f de menos 2, né? E o f de menos 1. Pausem o vídeo, copiem esse trecho. Se ficou alguma dúvida, me procurem no WhatsApp, tá bom? Vou pausar de novo, vou apagar essas contas e já venho fazer o f de 0. O f de 0, eu vou fazer aqui para a gente lembrar. Então, f de 0, né? Estou aqui agora, né? F de 0 vai ser igual a 2 elevado a 0. Lembra, gente, que todo valor elevado a 0 é sempre igual a quê? É igual a 1, tá bom? Então, f de 0 vai ser igual a 1, ok? Vou fazer aqui, deixa eu fazer mais um aqui, ó. Função. O próximo valor de x vai ser o valor 1, não é? Então, função de 1. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 1. O que dá 2 elevado a 1? Vai dar o próprio 2, não é, gente? Né? 2 elevado a 1 é 2. Então, aqui é 2. Vou pausar o vídeo para fazer o f de 2 e o f de 3. Tá feito, então, tá? Pausa o vídeo e anota. F de 2 deu 4, F de 3 deu 8. Copia todas essas contas no seu caderninho, tá bom? Não deixa de anotar. E aí, vamos lembrar o sentido dessa tabela. Essa tabela aqui, ela é uma geradora de pontos para nós. Como assim, geradora de pontos? Todo ponto tem uma coordenada x e uma coordenada y, certo? Então, quando a gente olha aqui para o menos 4 e para o 1,16, isso aqui é um ponto, tá? É o ponto menos 4 do x, né? Vírgula 1 sobre 16 ali do y, tá bom? E nós temos vários outros pontos. Nós vamos pegar esses pontos agora e vamos aqui anotar esses pontos no gráfico. Deixa eu dar mais uma pausinha para fazer uma coisa aqui. Para facilitar a nossa vida, então aqui no passo 2, onde a gente vai marcar os pontos no gráfico, tá vendo esse 1 sobre 16? Eu catei a calculadora e dividi 1 dividido por 16. Vai dar esse cara aqui, ó, 0,0625. 1 dividido por 8, 0,125. 1 dividido por 4, 0,25. E 1 dividido por 2, 0,5, tá bom? Passei as frações para decimais, para facilitar aqui para nós entendermos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, ele diz que quando x é menos 4, o y vale 1,16, que é a mesma coisa que 0,0625. Aí eu digo para vocês, aonde que está esse 0,0625?
Cara, o eixo Y é o eixo em pé, né? Vocês lembram disso? Aonde que está o 0,0? Olha, aqui é 0,2, 0,4, 0,6. É tão pequenininho, eu vou fazer o primeiro aqui passo a passo para vocês entenderem. Aqui, ó, a caneta não dá, é muito grossa aqui a pontinha. Deixa eu mudar aqui. Ó, esse risquinho é o 0,2. Esse seria o 0,4. Esse seria o 0,6. Esse o 0,8 até chegar no 1, né? Beleza. Agora, o que a gente está procurando não é esses números aqui. É esse aqui, ó, é o 0,0625. Cara, esse cara ele vai estar 0,0, ele vai estar aqui, ó. Pertinho do zero aqui, ó, tá? Vai ser um número bem pequenininho, sabe? Quase encostando ali no zero. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então, ó, deixa eu pegar a régua. Quando o nosso x vale 4, menos 4, né? Que é o que nós temos aqui no primeiro, o nosso y vale 0,0625, que conforme a gente acabou de ver aqui, é um númerozinho quase encostando no zero, né? Ele tá aqui, ó, bem pequenininho. Então vamos tentar marcar esse trem aqui, ó. Ó. Vai ser difícil. Ó. Do menos 4 vai chegar então nesse númerozinho miudinho que está aqui. Tá bom? E aqui, meio disfarçado, né? Vai estar o nosso primeiro ponto aí da função. Já se faça uma pergunta, vocês acham que algum dia esse gráfico aqui ele vai encostar no eixo x? Se faça essa pergunta. Bom, vamos lá. Quando x é menos 3, o y é 1/8. 1/8 já deu uma melhoradinha aqui, né? 1/8 ele vai dar 0,125, né? Então vamos tentar. Quando x é menos 3, ou seja, nós partimos daqui, o 0,125 ele vai estar mais ou menos por aqui. Vocês concordam comigo? Ó, né? Tô forçando a amizade aqui, gente. Vocês veem que o negócio é pequenininho, né? Ó, se aqui é 0,2 e aqui a bolotinha do zero, o 0,1, né? 0,7 tem que estar por aqui, tá? Então vou lá catar minha régua de novo. Vou alinhar com esse cara, com esse cara aqui, e vamos tentar desenhar o trem. Vocês imaginam como é difícil desenhar isso aqui na lousa. Quando é aula na sala de aula, eu não dou conta. Porque é tão pequenininho, mas tão pequenininho. Isso aqui, sabe o que é que a gente está fazendo? É os casos de Covid quando estava começando. Tinha pouca pessoa infectada, né? Tinha um em São Paulo, um no Rio de Janeiro. Pouquinha gente. Aí cada um foi passando para 2, outra pessoa foi lá e passou para mais 3, e aí de repente o negócio vai começar a acelerar o crescimento. Então vamos lá. Quando x é menos 2, o y é 0,25. Então quando x é menos 2, aqui o y é 0,25. É isso mesmo? É. 0,25. Se aqui é o 0,2, gente. Deixa eu mexer nesse trem. Se aqui é o 0,2, o 0,3 ia estar por aqui. Vocês concordam comigo? Ó. Tá? Então 0,25 ele tem que estar aqui, ó. Entre o 0,2 e o 0,3, né? Vamos de novo com a régua lá. Então lá no 0,25. Tenham paciência, tenham paciência. Tem que ter. Se não tiver paciência, não vai, gente. Infelizmente nós temos que fazer pelo menos alguns aí, pelo menos 2 vocês têm que fazer na mão. E o terceiro ponto. Agora vai começar a ficar mais bonitinho o negócio, vocês vão ver.
Quando x é menos 1, o y vale meio, que é a mesma coisa que 0,5. O 0,5 é facinho, né? Porque se aqui é 0 e aqui em cima é 1, o 0,5 tem que estar aqui. Aqui é o 0,5. Então, quando o x vale 1, nós temos que chegar no 0,5. Vou pegar minha régua de novo, passar o traçado aqui, até chegar no rumo do 1, tampei, pontei até chegar no menos 1. Aqui está a nossa bolotinha. Aí agora eu já vou ampliar porque ficou fácil. Ó. Quando x... Vem para cá, trem. Quando x é 0, o y é quanto? É 1, né? Então, quando o nosso x vale 0, o y vai valer 1. Olha que bonitinho que ficou agora. Né? Os casos de Covid aumentando, hein? Começou a acelerar. Quando o x é 1, o y é 2. Então, vou fazer até na mão, nem vou pegar a régua. Ó. Então, vai chegar aqui e vai descer até no x, valendo 1. Quando o x é 2, o y vale 4. Aí já vai ter que pegar a régua. Vai ter que pegar, né? Não vou não, tô com preguiça. Quando o x é 2, deixa eu aumentar a ponta da caneta. O y é 4, então ele já vem aqui assim, né? Façam um gráfico no caderno de vocês com o mesmo capricho que eu estou fazendo o meu aqui, hein? No caderno tem que ficar mais bonitão o gráfico. Aqui é o que dá, né? E por fim, quando x vale 3, o y vale 8. Olha o salto que essa função vai dar. Ó, do 4, de repente dobrou e foi lá para o 8. Vocês lembram no começo da aula? Quando eu mostrei que de maio, do começo de maio até a metade de maio, dobrou o número de casos de Covid, e depois da metade de maio até o começo de junho dobrou de novo, esse é o crescimento exponencial, gente. O negócio começa mineirinho, quietinho, né, devagar, de repente explode, né, para um valor muito alto. E aí está, pessoal. Agora o desafio é ligar esses benedetos aqui. Ai, ai. Vamos lá. Olha, ficou melhor do que eu achei que ia ficar, viu? Está aí, meus queridos. Esse é o gráfico da função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Nós temos uma função crescente, certo? Porque da esquerda para a direita nós estamos vendo o nosso gráfico subir. Isso acontece porque o nosso a aqui é um número maior que 1. Toda vez que o a é maior que 1, a função vai ter esse comportamento. Ela vai crescer, ela vai subir. Tá joia? Vamos só anotar aqui então. O a da função, quem é o a da função? É o número 2. A função cresce ou decresce? A função cresce. É uma função crescente. E aí uma pergunta que eu fiz ali atrás e vocês me digam agora. Vocês acham que em algum momento a função, esse gráfico laranja, vai tocar o eixo X? Vocês acham que em algum momento ele vai relar aqui no eixo X? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Ah, eu acho que vai dar certo. Vai dar certo. Deixa eu mudar aqui. F de x igual a
2 elevado a x. Esse foi o gráfico que nós acabamos de desenhar, certo? Deixa eu voltar. Claro que no programa fica perfeito, né? Coitadinho de mim aqui. Aqui a gente faz o que dá, né? Mas no programa ali ele tá perfeito, tá? Delineado. Eu perguntei, vocês acham que esse gráfico verde aqui, que no nosso caso ali é laranja, né? Algum dia ele vai encostar aqui no eixo X? Parece que vai, não parece? A gente tinha feito até o menos 4, né? Mas vamos ver se vai encostar mesmo. Vou dar um zoom aqui, ó. Menos 4, menos 5. Ó. Opa, agora aqui encostou, hein? Vamos dar um zoom de novo. Ué, não encostou ainda no eixo X? Vamos levar. Menos 8. Sei lá, menos 10. Aqui encostou. Vamos dar um zoom. Zoom. Opa, o danado não encostou de novo. E aí, meu querido, minha querida, se você ficar a vida inteira fazendo esse gráfico, você sempre vai chegar muito perto do eixo X, tá? Você vai chegar lá no valor 0,000000000, mas você nunca vai chegar no zero. A gente fala que esse gráfico ele tem um movimento assintótico, ou seja, ele vai infinitamente se aproximando aqui sem nunca chegar. Por que, professor, que isso acontece? Isso acontece, se você não entender essa parte que eu vou falar agora, tudo bem? Mas, tipo, imagina que você faça aqui, ó, f de menos 10. Imagina não, vamos fazer. Se você não quiser entender isso aqui, pode pular para a próxima parte. Imagina que a gente faz aqui função de menos 10, tá? Substituindo na função. Na função era 2 elevado a x, né? Ia ficar 2 elevado a menos 10. Estou fazendo direto, só para ilustrar. Função de menos 10 ia ficar 1 sobre 2 elevado a 10, porque nós temos que inverter para a mod de tirar esse negativo aqui do expoente. Agora, o que é 1 sobre 2 elevado a 10? 2 elevado a 10, gente, é 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Vai dar 1024, eu sei de cabeça. Agora, divide 1 por 1024. Isso aqui vai dar 0,00000 alguma coisinha, concorda comigo? Mas isso aqui vai dar zero algum dia? Não vai. Faz f de menos 1000 aqui. Aqui ia ficar 1 sobre 2 elevado a 1000. Imagina o que ia dar essa conta. Ia dar 0,00 e uma coisinha. Ou seja, não se preocupa muito com isso que eu estou falando, tá? Mas esse gráfico aqui, essa curva laranja, ela nunca vai encostar no eixo X. Ela vai ficar próxima, cada vez mais próxima, mas nunca vai tocar. A gente fala que o eixo X é uma assíntota. Assíntota é uma linha que chega próxima do gráfico, né? Próxima, mas ela funciona como uma barreira, né? Uma barreira intocável. Assíntota. Quem for fazer engenharia, um dia vai se lembrar dessa palavra e vai chorar, porque ela vai ser usada numa matériazinha que chama cálculo diferencial integral. Lá vocês vão ver. O bicho pega. Então, em algum momento, o gráfico tocará, né, o eixo X? Não. O eixo X é uma assíntota. Deixa eu pausar o vídeo aqui para escrever isso. Muito bem. Olha, é o seguinte, pessoal, eu ia fazer agora o segundo exemplo, né? Mas como eu acredito que eu já me delonguei demais nesse vídeo, vocês já estão cansados, tá? Esse exemplo 2 eu vou deixar então para a semana que vem, tá bom? E aí eu vou deixar 2 exercícios para vocês fazerem. São exercícios simples e basicamente o que você vai fazer no seu caderno? Uma tabela, as contas e um gráfico, tá joia? É isso que eu vou pedir para vocês. E algumas perguntinhas aí com relação a esses gráficos, tá bom? Mas olha, é pouquinho, eu vou cortar a aula aqui para não sobrecarregar vocês, tá? Então a gente continua no exemplo 2 da semana que vem. Mas assim, façam, por favor, façam. Não se enganem, não enrolem,
Não deixe de anotar no seu caderno, porque só assistir o vídeo, cara, a não ser que você tenha uma super memória visual, né? Se seja um entre 1 milhão, que tem uma memória fotográfica, tipo, uau, que grava tudo. Se você não tiver esse dom, você precisa anotar no seu caderno para não esquecer, tá joia? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, entrem em contato comigo. Quantas vezes vocês precisarem, pode me chamar no WhatsApp. Lembra que meu WhatsApp mudou? Ele está aí em cima do Moodle. Sobe lá no comecinho da página, tem um QR Code ou tem um link para você clicar e poder falar comigo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá bom? Abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Bom restinho de semana aí. Bom final de semana, na realidade, né? O Google tá falando comigo aqui, gente. Tchau, tchau.